Olá, meu nome é Maria Eduarda Nobre, eu sou neurologista e vou falar com vocês um pouquinho a respeito do tratamento das cefaleias em salpas. Esses são os meus conflitos de interesse e eu planejei hoje uma conversa com vocês um pouco diferente. No meu pensamento, o tratamento ele vai se basear muito de acordo com a consulta. Então, uma consulta bem elaborada, uma consulta com objetivos claros, de entender a doença do paciente, pode ajudar muito na escolha do melhor tratamento. Então, vamos tentar avaliar qual a melhor estratégia e como a anamnese pode nos ajudar a pensar no melhor tratamento. Então, um paciente que chega com uma queixa de dor de cabeça, nós precisamos detalhar o início do quadro, se ele apresentou intervalos livres de dor, intensidade e localização da dor, se é unilateralidade fixa ou não, duração da crise, número de crises ao dia, período em que as crises aparecem, se existem períodos ou sazonalidade, sintomas associados, lacrimejamento, hiperemia, pitose, congestão nasal, rinorreia, edema, sudorese, e se tudo isso é do lado da dor. Muitas vezes os pacientes com enxaqueca, por exemplo, eles apresentam sintomas autonômicos, mas geralmente bilaterais. Então, é muito importante nós tentarmos identificar se essa informação é correta, se é do lado mesmo da dor. Às vezes eu peço para o paciente filmar a crise, muitas vezes tirar uma foto para poder ter certeza dessa informação. Durante a dor, alivia ficar em repouso no escuro, ou a dor não permite, ou gera uma inquietação, uma vontade de andar de um lado para o outro. Essa informação, ela, primeiro, é um critério diagnóstico, e segundo, é muito importante para diferenciar da enxaqueca. Na enxaqueca, o paciente ele quer ficar em repouso, ele quer ficar quieto, paradinho é melhor. No caso da cefaleia em salvas, o paciente não consegue. Ele fica extremamente agitado, geralmente de pé, andando de um lado para o outro, e essa diferença ela é bem gritante em relação à enxaqueca. É muito importante estabelecermos a informação dos tratamentos anteriores, das respostas aos tratamentos, os efeitos colaterais que esse paciente teve com os tratamentos anteriores. Então, isso vai nos ajudar a determinar o tratamento dessa nova salva. As doenças anteriores, os medicamentos regulares, então, se o paciente é hipertenso, se o paciente tem alguma arritmia, isso pode influenciar e muito na escolha do tratamento. Perguntar sobre o sono desse paciente, se ele se ele tem ronco, se há alguma suspeita de síndrome de apneia obstrutiva do sono. E quando começou essa salva atual, se nós já tivemos esse diagnóstico certo na cabeça, e a previsão de duração de acordo com as salvas anteriores. Geralmente, a cefaleia em salvas obedece mais ou menos um período de tempo, mas ela é imprevisível e pode não obedecer. Bom, essa forma, né? Eu vou trazer um caso clínico para vocês para mostrar como foi o meu raciocínio em relação à escolha do tratamento para esse paciente. E serve de modelo como uma avaliação do tratamento da crise, tratamento de transição e o tratamento preventivo. No caso, esse paciente tem 39 anos, ele veio com a queixa de dor de cabeça e, seguindo mais ou menos aquele roteirinho de anamnese, ele começou a dor aos 27 anos, ele atribuiu a uma sinusite que foi diagnosticada na emergência e tratada. Essa sinusite, entre aspas, durou um mês e ele foi tratado com antibiótico e corticoide. Possivelmente o corticoide fez a dor ficar controlada e a salva acabou no tempo que ela tinha que acabar. E ele ficou sem dor logo no início da medicação e ainda tinha a sensação, mas ele achava que era da sinusite e isso durou mais ou menos um mês. E esse diagnóstico de sinusite é muito comum, muito pela presença da rinorreia ou da congestão nasal no lado da dor.
Após 3 anos, ele apresentou nova crise, fez o tratamento da sinusite e novamente a dor cessou. Após o período de 21 dias de medicação, a dor retornou, procurou um dentista porque a dor começou a irradiar para a arcada superior e aí foi diagnosticado como uma pulpite, tratou e a dor passou. Possivelmente a dor passou pelo período que ela tinha que passar. Após 2 anos, aos 32 anos, ele teve novamente e após uma pesquisa na internet, ele achou que ele tinha cefaleia em salvas e acabou procurando um neurologista e recebeu esse diagnóstico e desse período para cá ele teve mais 2 salvas. A dor muito intensa, por vezes excruciante, sempre do lado direito, geralmente na região retroocular temporal, por vezes a sensação de repuxamento na nuca, essa queixa é muito comum. As crises geralmente duram em torno de 1 hora, porém já duraram até 2 horas, ele já teve até 3 crises no mesmo dia, isso é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial das outras cefaleias trigêmino-autonômicas, geralmente ocorrem de madrugada, mas podem ocorrer pela manhã ou no final da tarde. No final de semana, ele sempre tem crises à tarde quando ele cochila. Então, o cochilo é um gatilho e muitas vezes o paciente ele vai descobrir isso somente na prática. Quando ele cochila, ele entra às vezes rapidamente em sono REM e pode deflagrar a crise. Esse paciente ele apresenta lacrimejamento, hiperemia, congestão nasal, mas não tem pitose nem outros sinais e sintomas autonômicos. Durante a dor, ele tem intensa inquietação e diz ser impossível deitar e tentar alívio com repouso. Então, fecha com todos os critérios diagnósticos. Os tratamentos anteriores, ele já fez uso de verapamil e carbonato de lítio com resposta no controle da dor na dose de 480 mg por dia do verapamil e 900 mg do carbonato de lítio em associação para controle absoluto da dor. Essa associação ela é possível, porém, o verapamil ele interfere no carbonato de lítio, aumenta a concentração, então é importante ficar monitorando essa litemia mais do que o normal que já deveríamos monitorar. Os efeitos colaterais foram constipação, tremor, poliúria e acne. A constipação ela é muito comum no verapamil, de acordo com o aumento de dose, a constipação ela vai piorar, o tremor, poliúria e acne mais pelo lítio. Ele não tem doenças anteriores, isso é muito bom para o tratamento, porque nós temos mais liberdade com as medicações, e ele não faz uso de medicamentos regulares, isso também é muito bom. Quando nós nos deparamos com um paciente com hipertensão, arritmia, outras alterações, tomando vários medicamentos, nós temos que estudar bem essa interação medicamentosa, porque pode influenciar no tratamento. O sono, esse paciente não ronca, ele tem um IMC normal e não há suspeita de apneia. O início da salva atual, ela foi 15 dias antes da consulta e ele ficou em uso de sumatriptano oral e geralmente a salva dura 2 a 3 meses. Já durou 1 mês lá no início, mas vinha durando 2 meses a 3 meses. Então, de acordo com a Sociedade Internacional, nós temos aí a classificação da cefaleia em salvos. E esse paciente se encaixa em todos os quesitos para o diagnóstico. O padrão também é importante. Ser episódica ou crônica também determina qual o melhor tratamento para uma ou para outra. Alguns medicamentos são aprovados apenas, como nós vamos ver, o medicamento que foi aprovado recentemente para cefaleia em salvas, ele é aprovado apenas para a episódica. E a crônica vem em menor porcentagem, 10% dos casos, e o maior temor dos pacientes é a evolução da episódica para a crônica que pode acontecer. Então, o paciente ele pode começar com uma episódica e ficar em episódica para o resto da vida, ele pode evoluir para a crônica, voltar para a episódica, ele pode já começar com uma cefaleia em salvas crônica. Então, nós temos que ficar atentos que a cefaleia em salvas crônica, desde o início, ela é bem difícil
de diagnosticar, porque parece muito com a enxaqueca, principalmente em mulheres. Então, todas esses critérios diagnósticos devem ser observados com muita atenção. Bom, o tratamento, ele é para crise, ele é para transição e ele é preventivo. É muito importante começarmos os 3 tratamentos ao mesmo tempo. Nós temos que deixar o tratamento da crise, caso esse paciente tenha dor. Temos que iniciar esse tratamento de transição imediatamente, porque esse tratamento vai fazer com que o paciente saia daquela frequência alta de crises ou até fique sem dor, até o tratamento preventivo começar a fazer efeito. Então, os 3 tratamentos, eles são iniciados simultaneamente. Aqui é uma tabelinha, um fluxograma que eu montei, de acordo com fiz uma adaptação desse artigo em que Divey e vários outros colaboradores, entre eles o Goldsby, que fizeram esse resuminho de todos os tratamentos, e em azul é o que nós temos no Brasil, exceto o topiramato e a melatonina, que nós também temos no Brasil. Eu coloquei em vermelho por uma experiência pessoal de não ver tanto benefício, e em preto nós vemos o que não tem no Brasil. E a naratriptana e a metilprednisolona está em destaque verde por não ter trabalhos suficientes para a gente colocar em nível de evidência. Os 3 tratamentos, eles são simultâneos, e a gente vai primeiro pensar no tratamento da crise e como nós vamos elaborar essa prescrição desse paciente, qual o melhor tratamento de crise para aquele paciente. Muitas vezes colocamos a opção de um ou de outro. Então, lembrando, o tratamento abortivo, a sumatriptana ela é injetável, ela é subcutânea. O oxigênio, o paciente deve alugar ou comprar, eu sempre sugiro alugar e ter em casa, e ter essa prescrição sempre com ele, porque caso ele precise de um atendimento de urgência, esteja próximo ao local que tem oxigênio, ele já está com a prescrição, porque ninguém quer fazer a dose correta do oxigênio se ele chegar só falando, né? Tem que estar prescrito, porque é uma dose alta. Sumatriptana spray nasal, lembrando que deve ser feito na narina oposta à dor, porque a absorção vai ser melhor. Se fizer na narina em que há uma rinorreia, esse medicamento ele pode ser, inclusive, eliminado. Então, é importante lembrar o paciente para fazer no lado oposto, que o benefício vai ser maior. Então, deixar prescrito, né? Ou uma sumatriptana nasal, muitas vezes eu coloco como opção de ou em determinada crise, sumatriptana injetável e oxigênio, deixar isso escrito, úmido a 100%, sob máscara, é importante lembrar que é sob máscara, 12 litros por minuto durante 15 minutos. De 12 a 15 litros por minuto hoje é feito. Então, doses menores, elas não são eficazes ou têm uma eficácia curta, o paciente pode voltar, a dor ela passa e volta. Então, no caso do nosso paciente, Cláudio, ele já preferia o uso da sumatriptana injetável, eu deixei a opção da injetável com o oxigênio. Bom, o tratamento de transição, geralmente, nós fazemos até mais do que um, então esse paciente ele tem que melhorar rápido, depende muito do grau de tolerância de cada paciente, tem pacientes que toleram mais, outros pacientes que toleram menos, então nossa abordagem, nossa, entre aspas, agressividade no tratamento vai depender do grau de tolerância e da frequência de dor daquele paciente, né? Tem paciente que chega com 3, 4 crises, 5 ao dia, então é impossível ele fazer uso de Sumax 5 vezes ao dia. Então, muitas vezes a gente tem que ser agressivo no tratamento da transição para evitar o abuso do uso da sumatriptana em excesso. Enfim, a prednisona oral, o bloqueio occipital, a naratriptana
um ciclo curto, dependendo muito do caso, pode durar mais ou durar menos, e a metilprednisolona pode ser feita em ciclos intramusculares. Existem trabalhos da metilprednisolona em níveis de pulsoterapia, mas a intramuscular ela pode ser usada com um intervalo curto de 2 ou 3 aplicações, 4, enfim. O bloqueio occipital, na minha opinião, e na opinião dos especialistas, ele é o nível A de evidência, ele é muito eficaz não só no controle das crises, mas também pela possibilidade de interromper a salva. Então, há uma porcentagem de pacientes, em torno de 60% a 70% dos pacientes que a salva é interrompida através do bloqueio, muitas vezes apenas um bloqueio. Então, é muito interessante o aprendizado dessa técnica para que nós possamos beneficiar os pacientes. Não existe um protocolo mundial, existem sugestões, existem várias opções de anestésicos e corticoides utilizados, e eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço, baseada em todos esses estudos e colocando um pouquinho da minha técnica. Então, a localização entre o ínion e a mastoide, o ponto médio. Desse ponto médio, a gente desce 2 a 3 centímetros e achamos um ponto onde vai ser a entrada da injeção. Essa injeção ela vai conter uma solução de lidocaína 2%, 4 ml, e a metilprednisolona, 2 ml. Então, são 6 ml em solução, que vão ser injetados em 3 direções. Então, pelo mesmo orifício, geralmente eu faço um botão anestésico ali para o paciente não sentir dor, e a introdução com uma agulha azul, que é uma agulha um pouquinho maior, então não é tão superficial, injeta-se nesses 3 sítios, cada um 2 ml. E o resultado é muito, muito bom. Uma semana após, geralmente eu faço a sequência. Geralmente eu faço 2 bloqueios, com intervalo de uma semana, mas isso também varia de estudo para estudo, tem várias opções e cada um vai adaptando como acha mais benéfico. Sugestões de prescrição em relação aos nossos transicionais. A prednisona, ela pode ser usada, existem trabalhos mostrando 80 miligramas fazendo esse desmame decrescente. Uma sugestão minha é 60 miligramas de manhã 3 dias, depois 40, depois 20, depois 10 e suspender. Um total aqui de 12 dias de prednisona oral. Naratriptana, ela pode ser feita por mais tempo, menos tempo, vai depender da ação da medicação preventiva. Mas uma sugestão seria usar 2 vezes ao dia, 7 dias, depois à noite, se as dores forem mais noturnas, mais uma semana e suspender, ou usar de dia, se as dores forem mais diurnas, usar mais tempo ou menos tempo. Tem uma ação muito interessante no controle da dor. O uso intramuscular da metilprednisolona, ela pode ser feita em sequência a cada 2 dias ou uma só aplicação, vai depender também de cada caso. Geralmente eu faço somente uma aplicação e com todo o resto já há controle. Bom, então no caso do nosso paciente, a opção foi fazer um ciclo de prednisona, fazer o bloqueio, deixar então de SOS para crise a sumatriptana. Quando se faz a naratriptana em ciclo curto, nós devemos deixar o paciente atento no uso da sumatriptana. Então, para que não haja um uso excessivo de triptanos e algum efeito colateral relacionado a esse uso excessivo. Então, eu prefiro fazer a opção de deixar o oxigênio como SOS durante o período da naratriptana, se fosse o caso. E sem a naratriptana, eu deixo a sumatriptana no máximo 2 por dia, mas é máximo mesmo. E já vi pacientes fazendo muito mais que isso. Mas eu peço uma no dia no máximo, né? Então, 2 é o máximo do tolerável, digamos. Bem, o tratamento preventivo,
nós temos todas essas opções. O topiramato, ele é o que tem mais evidência, mas na prática, na minha opinião, é o que menos faz efeito. A gabapentina, como um neuromodulador, como o topiramato, na minha opinião, faz um efeito um pouco melhor, mas também não é excelente. A melatonina não vejo muita interferência na salva, mas talvez na regulação desse relógio biológico, e tem vários trabalhos mostrando o benefício, então geralmente eu faço, independente da evidência imediata do efeito. O verapamil, o lítio, esse paciente ele já fez uso, né? No caso, são medicamentos que têm um efeito muito bom. O lítio, muito interessante nos casos crônicos. E o verapamil, ele tem uma relação muito importante com a dose, então, muitas vezes precisamos de doses maiores e, com isso, mais efeitos colaterais. E o galcanezumab, a novidade, aprovado ano passado em 2020, para a cefaleia em salvas em bula, e ele é a nossa novidade. Isso trouxe um grande ânimo aos pacientes com cefaleia em salvas, se sentiram mais vistos, né? Havia um abandono muito grande em relação ao tratamento da cefaleia em salvas. É uma dor um pouco abandonada em relação à pesquisa. É muito difícil pesquisar esse paciente. Então, lembrando que o galcanezumab são 3 injeções na dose de 300 miligramas. As 3 injeções elas são consecutivas naquele momento e um mês após mais 3, um mês após mais 3, então é mensal na dose de 300 miligramas até a salva acabar. O verapamil é muito importante manter a posologia de 8 em 8 horas para que esse nível plasmático ele fique estável e as dores fiquem controladas. Geralmente eu peço ao paciente que seja muito religioso no horário, começo com uma dose menor e vou aumentando, mas sempre mantendo a partir do momento que a gente chega na dose de 80, 3 vezes ao dia, que é a dose mínima, para que a gente consiga alguma eficácia, manter de 12 em 12. Manter de 8 em 8, desculpe. O lítio, 12 em 12, 300 miligramas, geralmente é suficiente, podendo chegar a 900, podendo chegar a 1.200, raramente precisa chegar a uma dose de 1.200. Gabapentina também, a dose de 8, dessa posologia de 8 em 8 horas, muito para que o paciente ele também não esqueça. Topiramato seria de 12 em 12, melatonina à noite. Só lembrando que nós não temos a estimulação vagal e não temos estimulação do gânglio esfenopalatino. Existe toda uma tecnologia e nós não temos o aparelho que é implantado para essa estimulação. Bom, sugestões de prescrição em relação ao tratamento preventivo. O Ingalit, 300 miligramas, 100 miligramas de cada injeção, as 3 seringas são aplicadas em áreas diferentes, em sequência, sempre na mesma data. Então, lembrar que são as 3 de uma vez, a cada mês. É importante explicarmos isso, porque vários pacientes querem tomar uma, no outro mês outra, eles acham que é para 3 meses, então tentam economizar e aí não vai funcionar. O verapamil, 80 miligramas, de 12 em 12, 2 dias, só para começar, e depois vai ficar em 8 em 8, e daí em diante a gente vai aumentando para 1,5, 2, e se for necessário mais. Carbonato de lítio, começo à noite, 2 dias, depois aumento para 12 em 12. Gabapentina também começo devagar, porque a gabapentina pode dar um pouquinho de tonteira no início, depois chegar a aumentar para 8 em 8. Então, muitas vezes fazemos um deles, muitas vezes começamos já com 2, dependendo da história pregressa desse paciente, da resposta pregressa. Então, tudo vai depender de cada paciente, de cada tolerância à dor ou a tolerância também aos efeitos colaterais. Eu falo para os pacientes que nós somos domadores de um grande touro e esse controle da dor, muitas vezes, ele tem que ser feito a cada semana, né? Esse ajuste. No caso desse paciente, a prescrição ficou da seguinte forma. Eu escolhi para ele o Ingalit, que seria o galcanezumab, as 3 seringas pré-preenchidas
de 100 miligramas, aplicar em áreas diferentes, deixei prescrito dessa forma. Fiz a prednisona oral, fiz como SOS a sumatriptana, o oxigênio e pedi para repetir o bloqueio em 7 dias. Então, essa foi a prescrição do Cláudio. Essa prescrição ela poderia variar de várias formas em relação ao tratamento preventivo. Muitas vezes eu associo ao galcanezumab o próprio verapamil. Acho que essa associação ela é muito boa porque a gente usa uma dose menor do verapamil e vai depender de cada caso. Muitas vezes associar no transicional mais a naratriptana aqui e vai depender, então, do paciente. No caso desse paciente, fizemos só isso até para ver a resposta dele ao galcanezumab. E por que o galcanezumab foi aprovado e por que a gente viu esse benefício? Na realidade, o CGRP ele também tem um papel-chave na cefaleia em salvas. Vários estudos mostraram que o CGRP ele se normaliza em pacientes com crises de cefaleia em salvas, tanto espontâneas quanto induzidas, após um tratamento com sumatriptana subcutânea ou a inalação de oxigênio. Já foi demonstrado que o CGRP é um gatilho para crises de cefaleia em salvas no paciente em salva. Nesse estudo abaixo, mostrou que 90% dos pacientes, eles têm uma crise provocada pelo CGRP se estiverem durante o período da salva. Fora do período da salva, não tem. Então, o papel do CGRP, ele é bastante evidente. No caso, a cefaleia em salvas, apenas de todos os MABs, o galcanezumab é o único que foi demonstrada a eficácia através de estudo placebo controlado. Então, é importante lembrarmos disso, porque não é qualquer MAB, somente o galcanezumab mostrou efeito. Nós tivemos aí uma redução de 50% em 71% dos pacientes, contra 52% do placebo, e é importante lembrar que o tratamento, esse estudo mostrou, é muito interessante, mostrando que todos os tratamentos utilizados para cefaleia em salvas, eles mostram em torno de 57% dos pacientes atingem 50% de controle da dor. Então, nós já temos uma eficácia baixa individual dos tratamentos. Na realidade, a associação quase sempre é necessária justamente por isso. Nós juntamos os benefícios de todos eles, muitas vezes, progressivamente, vamos associando medicações para controle da dor. Muitas vezes isso é necessário. Então, lembrando, o galcanezumab não tem titulação, a dose é de uma vez, são 300 miligramas, são 3 seringas. É importante mostrar ao paciente, lembrar ao paciente que não é igual ao tratamento da enxaqueca, em que é uma caneta. A dose é diferente, para ter benefício tem que fazer direito. E é importante ele manter o tratamento até a salva finalizar. Então, seriam 3 injeções no mês 1, mês 2 mais 3, então até acabar a salva. Se ele sentir que a salva acabou, de acordo com a literatura, mais um mês para ele ter certeza. E aí, por exemplo, se ele finalizar no mês 3, ele sentiu que a salva acabou, o ideal seria ele fazer ainda o mês 4 e finalizar o tratamento, e aí ter certeza se ela acabou ou não. Então, vai se mantendo o tratamento até a salva acabar. Bom, a salva dele durou um mês e ele fez uso da segunda dose porque ele ainda não tinha certeza de que a salva tinha acabado, ele estava sem dor, ele ficou sem dor logo e a salva terminou com um mês, mas ele ainda fez essa segunda dose. Não houve efeitos colaterais, o paciente mostrou satisfação, ele ficou bem na forma geral, não teve nenhum efeito colateral, ficou muito satisfeito. E lembrar que essa foi uma opção, mas que nós podemos fazer várias associações. Essa nova medicação ela tem um custo maior, então não é todo paciente que pode,
mas as outras opções também têm muito benefício e depende muito da forma como esse paciente tolera ou ele responde aos tratamentos. Lembrar que após essa sensação de sombra da dor desaparecer, os especialistas recomendam 4 semanas, 1 mês, para poder retirar essa medicação. Eu percebo que quando o paciente ele sabe, ele fala que a salva acabou, geralmente ela acabou mesmo. Ele sabe exatamente o período, o momento. Mas eu sempre aconselho, por via das dúvidas, 2 semanas, no mínimo, para a gente ter certeza e começar a tirar os medicamentos. E é muito importante interromper a medicação após a salva. Vários exemplos na prática, e essa recomendação dos especialistas, vários exemplos na prática de pacientes que vêm tomando verapamil durante o período de intervalo e quando a salva recomeça, aquele verapamil naquela dose já não faz mais efeito. Então, é importante interromper, esse paciente fica sem medicação nenhuma no período de intervalo das salvas e quando a salva recomeça, ele recomeça o tratamento, como eu falo, pegando pesado logo de início. Então, os pacientes eles já sabem que quando começar o primeiro sinal dela, o ideal é que a gente já comece o tratamento. Não esperar, não ficar na dúvida se é ela ou não. E os pacientes, eles sabem que ela chegou, mas ficam não querendo acreditar. E eu falo para os pacientes que primeiro passo do tratamento é aceitar a doença, aceitar que a doença é recorrente, aceitar que tem tratamento e que o tratamento ele tem que ser feito imediatamente. Não adianta ficar se enganando que não é ela, porque vai perdendo tempo. E aceitar que ela vai voltar para que não haja decepção. Pode ser até que ela não volte, pode ser que ela demore mais, ela tenha um espaço maior. Tem pacientes que têm dor todo ano e que, de repente, ficam 3 anos sem dor. Mas é melhor criar uma expectativa de que ela vai voltar e se preparar para ela financeiramente, os medicamentos agora com custo um pouco maior, se preparar emocionalmente, se preparar em relação a uma viagem, por exemplo, o paciente tem sempre dor em janeiro. Então, em janeiro não é uma boa época para preparar uma viagem. Então, ter essa consciência de que ela pode voltar a qualquer momento é melhor do que negar que ela nunca mais vai aparecer, não querer falar no assunto, não querer ver a médica. Então, é uma negação que não ajuda no tratamento. É melhor se preparar e entender que assim que ela começar, o tratamento ele tem que ser iniciado da crise, transicional, preventivo, tudo ao mesmo tempo, da forma mais, entre aspas, agressiva, para que a dor vá embora o mais rápido possível. E parece que quanto menor tempo de salva, possivelmente a outra salva também vai durar menos. Então, nada disso tem comprovação científica, mas na prática nós observamos que quanto antes nós tratamos, melhor, menor é o tempo da salva. Gostaria de agradecer o convite e muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Obrigada.